12 sinais que o Espírito Santo te escondeu para te salvar sem você ver. Há momentos em que tudo ao nosso redor grita por uma resposta, mas o céu parece calado. Você ora, insiste, jejua, mas a única coisa que sente é um silêncio profundo, quase sufocante. E nesse lugar de silêncio, muitos pensam que foram abandonados, esquecidos, deixados de lado. Mas e se esse silêncio for, na verdade, o esconderijo onde o Espírito Santo está te salvando sem que você perceba? E se o que você chamou de ausência for, na verdade, a forma mais intensa de cuidado? Deus é um pai que muitas vezes silencia, não porque se afastou, mas porque está protegendo você de algo que seus olhos ainda não enxergam. Há livramentos que não vêm com barulho de trombetas, mas com a sutileza de uma oração não respondida. O Espírito Santo esconde você, cobre você, retira você da linha de visão de situações, pessoas ou decisões que poderiam te destruir. E faz tudo isso sem alarde. Quantas vezes você se revoltou por não entender por que uma porta não se abriu, por que um relacionamento esfriou sem explicação, por que uma viagem foi cancelada na última hora ou um projeto não saiu do papel? Você pensou que estava sendo impedido de viver o melhor, quando na verdade estava sendo escondido de um desastre invisível. Esse silêncio é uma trincheira espiritual. É o abrigo onde Deus guarda os filhos antes da tempestade. Ele não explica porque você ainda não entenderia. Ele não revela porque o tempo ainda não chegou. O que ele faz é esconder você na palma da mão, protegendo seu coração de um impacto que você não suportaria agora. E enquanto você reclama da demora, ele está adiando o que você pensa querer, para preparar você para o que realmente precisa. Você não perdeu tempo. Você ganhou vida. O silêncio que te frustrou foi a mão de Deus que te freou quando você estava prestes a cair num abismo. Quantas vezes você não conseguiu aquela vaga de emprego e só depois descobriu que aquele ambiente era tóxico? Quantas vezes aquela amizade se afastou sem motivos claros e só meses depois você soube de algo que teria te arruinado se continuasse perto? É o Espírito Santo dizendo: eu vi o que você não viu. Eu agi quando você achou que eu estava parado. A fé que cresce nesse silêncio é mais preciosa que ouro, porque ela não se baseia em respostas, mas em confiança. Ela não depende de milagres visíveis, mas da certeza de que o invisível continua agindo a seu favor. O silêncio de Deus é a prova de que você já foi ouvido, mas ainda não pode receber o que pediu, porque Ele te ama demais para deixar que você se autodestrua com bênçãos fora de tempo. E se você está nesse lugar hoje, onde tudo parece mudo e a alma grita, respira fundo e entenda: você não foi esquecido, você foi escondido, e essa é a prova de que o céu sabe exatamente onde você está. Só se esconde aquilo que tem valor, só se protege aquilo que é precioso, e você é. O Espírito Santo está trabalhando no silêncio, está desviando você de armadilhas, está impedindo encontros errados, está atrasando aquilo que no fundo te mataria, está te ensinando a ouvir além das palavras. Porque quem aprende a confiar no silêncio, aprende a reconhecer a voz de Deus quando ela vier. E ela virá no tempo certo, com a resposta certa, e tudo vai fazer sentido. Até lá, o esconderijo é o seu lugar mais seguro. Não é punição, é proteção. O silêncio que desviou um desastre emocional. Existem decisões que parecem pequenas, mas que têm o poder de alterar o rumo de toda uma vida. Às vezes basta uma palavra dita na hora errada, um sim movido pela carência, um reencontro emocionalmente confuso. E, de repente, você se vê no meio de uma tormenta que poderia ter sido evitada. O Espírito Santo, sabendo disso, age com uma precisão que ultrapassa nossa lógica. Ele cala respostas, silencia confirmações e recua, não porque está distante, mas porque sabe que, se ele falasse naquele momento, sua emoção distorceria até mesmo a sua voz.
Talvez você se lembre de alguém que chegou na sua vida e parecia ter vindo diretamente de uma resposta de oração. Tudo se encaixava, palavras, presença, promessas. Mas o tempo passou e aquela conexão desapareceu sem explicações. Você ficou sem entender. Orou pedindo direção e tudo o que recebeu foi silêncio. E por muito tempo você se culpou. Pensou que tinha falhado espiritualmente, que não merecia respostas. Mas o que o Espírito Santo estava fazendo era te preservar de um envolvimento que destruiria não apenas sua paz, mas também sua identidade. O coração humano é terreno sagrado, mas frágil. E o Espírito Santo, sendo o maior guardião desse território, muitas vezes se antecipa às nossas emoções para impedir colapsos futuros. Quando você insiste em algo que não foi revelado claramente e tudo o que ouve é silêncio, talvez seja Deus construindo um muro de proteção contra um desastre emocional. Ele vê as intenções por trás de palavras doces. Ele sonda os planos ocultos de corações que você ainda não conhece profundamente. E por amor, ele retira você da rota do encantamento. Você pediu um sim e o céu te deu um silêncio. Não como castigo, mas como cura. Porque o envolvimento emocional fora da vontade de Deus cria raízes de dependência. Cria laços que mais tarde se tornam correntes. E o Espírito Santo, conhecendo o futuro, muitas vezes escolhe frustrar sua expectativa hoje para não precisar resgatar seus pedaços amanhã. E o mais poderoso é que ele não apenas impede a dor, ele trabalha internamente para curar a necessidade que levou você a desejar aquilo. Deus não só desvia relacionamentos, ele reconstrói sua visão de valor. Porque um coração inteiro não se apega por carência, se conecta por propósito. E esse é o objetivo do Espírito: te guiar até conexões que não te confundam, mas te confirmem. Houve dias em que você chorou por ter perdido o que pensava ser uma chance única. Mas o Espírito estava lá, enxugando lágrimas que você nem sabia que viriam. Te protegendo de noites sem paz, de humilhações que nunca aconteceram porque ele te escondeu a tempo. E o mais impressionante é que, muitas vezes, a pessoa nem saiu da sua vida. Você só perdeu a vontade de insistir. E isso já foi milagre suficiente. O Espírito Santo não força portas, mas ele fecha suavemente algumas que você jamais teria coragem de trancar. E quando você aprende a discernir o silêncio como escudo, você percebe que muitos nãos foram, na verdade, sim à sua preservação. Emocionalmente, você foi salvo. E o resgate aconteceu em silêncio. Você pode não ter percebido, mas aquele sentimento confuso foi tirado por Deus. Aquela inquietação que te fazia pensar na pessoa o tempo todo foi silenciada. A necessidade de resposta sumiu, o desejo de insistir secou. Você apenas acordou um dia e percebeu, já não dói mais. E essa cura invisível foi a assinatura do Espírito Santo dizendo: eu te escondi da dor que viria depois. Eu te livrei da perda que você ainda não sabia que ia acontecer. A proteção de Deus nem sempre parece proteção. Às vezes se veste de frustração, mas quando você olha para trás e percebe o que teria sido, você entende. O silêncio do Espírito foi a voz mais alta que ele poderia usar para te salvar. Ele não te abandonou emocionalmente, ele te resgatou por dentro e fez isso antes que você mergulhasse em algo que teria afogado sua alma. A porta que não se abriu porque era uma armadilha disfarçada de bênção. Nem toda porta que se apresenta diante de você foi colocada por Deus. Algumas são armadilhas bem decoradas, oportunidades embaladas com aparência de bênção, mas envenenadas na raiz.
E quando o Espírito Santo fecha essas portas, o estrondo que ouvimos na alma é tão alto que muitas vezes confundimos livramento com rejeição. Quantas vezes você acreditou que aquele emprego era o milagre que mudaria tudo? Quantas vezes pensou que aquele convite, aquele negócio, aquela parceria era a resposta que tanto orava? Mas de repente, tudo travou. A oportunidade evaporou e você ficou sem entender. O céu parecia mudo, o caminho parecia bloqueado. Mas agora você começa a ver o que Deus via desde o começo. O Espírito Santo não precisa que você entenda de imediato. Ele precisa que você confie. Porque quando ele fecha uma porta, ele não está apenas impedindo que você entre. Ele está evitando que você fique preso. Armadilhas são eficazes quando nos oferecem exatamente o que desejamos. E é por isso que elas funcionam. O inimigo não aparece com tridentes e fumaça. Ele aparece com propostas sedutoras, caminhos fáceis, promessas rápidas, e muitas dessas armadilhas têm aparência espiritual. São boas demais para serem de Deus e ainda assim tentadoras o bastante para parecerem celestiais. O Espírito, ao detectar o perigo invisível, se antecipa. Ele fecha a porta, mas como somos carnais, interpretamos o fechamento como derrota. Reclamamos, oramos com mais intensidade, tentando abrir por força o que o céu fechou por amor. Insistimos em reabrir portas que estavam carregadas de armadilhas emocionais, espirituais e até mesmo físicas. E quando, enfim, desistimos, só então a paz volta. Porque o que nos angustia não é a perda da oportunidade, mas o não entender o porquê da perda. E é aqui que a fé começa, quando você escolhe confiar mesmo sem resposta. Existem portas que são armadilhas disfarçadas de promoção. Você poderia até ter crescido nelas, mas não teria durado. Poderia até ter ganho algo, mas perderia a si mesmo. Algumas portas te ofereceriam status, mas tirariam sua essência. Te dariam palco, mas arrancariam sua paz. E o Espírito Santo não negocia a sua integridade por oportunidades. Ele te guarda para aquilo que realmente carrega o selo da eternidade. Quando a porta não abriu, você talvez pensou que foi por falta de fé, mas na verdade foi por excesso de cuidado. Deus te ama demais para te dar o que você ainda não vê com clareza. E o silêncio que você recebeu naquele momento não foi descaso, foi estratégia divina. A armadilha foi desativada no invisível e você nem viu. O mais doloroso é quando as pessoas ao redor conseguem o que você queria. Elas entram pela porta que para você se fechou e prosperam aos seus olhos. Isso gera uma sensação de injustiça, mas o Espírito Santo te lembra: você é meu. E o que serve para todos nem sempre serve para quem carrega a promessa. O caminho do justo é estreito, seletivo, guiado por mãos que sabem o que você pode suportar e onde você deve chegar. Deus não quer apenas que você vá longe. Ele quer que você chegue inteiro. E quando, no futuro, você olha para trás e vê o que aquela porta escondia, você não apenas agradece a Deus, você se assombra. Porque só quem já foi poupado de uma tragédia silenciosa entende o valor de um não divino. O Espírito Santo te protegeu sem precisar te explicar. Porque se ele tivesse contado o que havia por trás, você não teria suportado. Você precisava apenas confiar, e confiar foi sua maior vitória. Portas fechadas, quando guiadas pelo Espírito, são atalhos invisíveis para a preservação da sua identidade. E quando Deus fecha uma, Ele nunca te deixa do lado de fora. Ele apenas te redireciona para algo que carrega a marca dele. O que parecia obstáculo, hoje é testemunho. O que parecia atraso, agora é prova de amor. E aquele silêncio salvou sua história. O atraso que evitou o encontro com a pessoa errada. Você já se sentiu frustrado porque algo que deveria ter acontecido naquela semana atrasou, mudou
ou foi cancelado. Talvez um encontro desmarcado, um ônibus perdido, um voo remarcado, uma conversa que não aconteceu. E tudo isso pareceu um incômodo, uma frustração, um bloqueio sem sentido. Mas o que você chamou de atraso, o Espírito Santo estava usando como proteção. Porque se você tivesse seguido o fluxo do seu próprio tempo, teria cruzado com alguém que não era enviado, mas sim um desvio. E o Espírito, conhecendo o que seus olhos ainda não veem, reorganizou sua rota para te salvar de um impacto invisível. Existem pessoas que não chegam para somar, mas para sugar. Pessoas que parecem ser respostas, mas são testes. E quando você está vulnerável emocionalmente, cansado espiritualmente ou faminto por um sinal, qualquer palavra doce pode parecer profética, qualquer presença pode parecer divina. É nesse estado de carência que o inimigo arma seus encontros. Ele sabe que você está buscando direção e aparece com distrações travestidas de destino. E é aí que o Espírito Santo entra em ação. Ele permite atrasos, ele trava sistemas, ele atrasa trânsito, muda horários, cria empecilhos sem explicação, apenas para te tirar do caminho de uma ligação que destruiria sua fé, sua paz ou sua identidade. Às vezes, é um relacionamento que parecia resposta de oração. A pessoa falava de Deus, mencionava versículos, participava de cultos, mas o Espírito Santo viu algo que você ainda não sabia. Uma alma ferida tentando curar-se às custas da sua. Uma presença que carregava peso, não alívio. E o encontro que você tanto esperava, o céu atrasou para que o vínculo não acontecesse. Esse tipo de livramento é quase sempre ignorado, porque nós olhamos para os atrasos como obstáculos, não como estratégias. Ficamos irritados com o tempo que não coopera e, sem perceber, murmuramos contra o cuidado que nos preservou. Mas Deus não está comprometido com sua pressa, Ele está comprometido com sua proteção. Ele prefere te fazer esperar um pouco mais do que te perder num atalho. Quantas vezes uma simples mudança de horário te impediu de sentar à mesa errada? Quantas vezes o Espírito adiou aquela entrevista, aquele passeio, aquele compromisso, e você só foi entender anos depois que aquele atraso foi a linha que separou a sua paz de uma dor profunda? E mesmo que você nunca venha a saber o que Deus evitou naquele momento, saiba, Ele nunca atrasa sem propósito. Ele está sempre salvando você de algo que você ainda não pode ver. A maturidade espiritual começa quando você deixa de ver o tempo como seu inimigo. Começa quando você para de medir a fidelidade de Deus pela velocidade com que as coisas acontecem. Começa quando você entende que às vezes Ele te atrasa para que a desgraça passe primeiro. E que te fazer esperar é muitas vezes a forma mais profunda que Ele tem de te amar. Há pessoas que o Espírito Santo impede que você encontre porque naquele momento elas estavam carregando sementes que poderiam contaminar tudo o que Deus estava plantando em você. E há também conexões que poderiam ter se tornado fortalezas espirituais do inimigo se tivessem acontecido antes da sua cura, antes da sua libertação, antes do seu amadurecimento. Deus sabe exatamente quando seu coração está pronto para encontrar e ser encontrado. Até lá, Ele atrasa. Porque Ele prefere ter você reclamando hoje do que tendo que te reconstruir amanhã. Não tenha pressa de entender o que ainda está sendo alinhado. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com eternidade. E se você teve que esperar, se algo travou, se tudo foi empurrado para frente sem explicação, talvez o Espírito Santo tenha te livrado de alguém que mudaria o rumo da sua história para pior. A verdade é simples e profunda. Quando você ora pedindo proteção, o céu responde com atrasos. Quando você clama por livramento, Deus responde com frustrações momentâneas.
e quando tudo parece não fazer sentido, é porque o Espírito está movendo o invisível para garantir que, quando você finalmente chegar no lugar certo, só pessoas certas estejam te esperando. O cansaço que te impediu de estar no lugar errado, na hora errada. Existem momentos em que o corpo e a mente dizem não, que o cansaço parece intransponível, que o desejo de simplesmente ficar em casa, descansar ou evitar qualquer compromisso pesa sobre você como um peso invisível. E o que você interpreta como preguiça, falta de disposição ou até fracasso, muitas vezes é uma ação silenciosa do Espírito Santo para te proteger de um lugar, de uma situação, de um encontro que poderia ser perigoso para a sua vida espiritual, emocional ou até física. Você já parou para pensar que o seu esgotamento pode ter sido um livramento? Que aquela noite em que não conseguiu sair para aquela festa, reunião ou viagem pode ter sido o momento em que o céu agiu para te guardar? O Espírito Santo conhece o tempo e as circunstâncias de todos. Ele não apenas nos guia nas decisões conscientes, mas também atua no nosso corpo, na nossa vontade, no nosso cansaço, para evitar que pisemos onde não devemos, que nos expomos a situações que ainda não estamos preparados para enfrentar. Quando o cansaço bate forte, muitas vezes sentimos uma resistência que não conseguimos explicar. É um sinal sutil, um aviso disfarçado que passa despercebido porque estamos acostumados a ignorar o próprio corpo, a pressa da vida ou a pressão do mundo para estar sempre ativo, sempre disponível. Mas o Espírito Santo usa esse cansaço como um freio espiritual, uma barreira protetora que evita que a alma se desgaste em situações nocivas. Não é fácil entender que descansar pode ser um ato de obediência espiritual. Vivemos numa cultura que valoriza a produtividade, o movimento constante, o fazer como símbolo de valor. Mas Deus muitas vezes chama para o parar, para o esperar, para o descansar, não só fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente. E essa pausa pode ter salvado você de escolhas erradas, de pessoas tóxicas, de conflitos que teriam deixado marcas profundas. Muitas tragédias, hoje conhecidas, começaram quando alguém ignorou esse cansaço e saiu de casa no momento errado, entrou num carro, numa discussão, numa situação onde o perigo espreitava. O Espírito Santo sabia, mas não conseguiu impedir, porque a decisão final era humana. No entanto, quando ele consegue usar esse cansaço para barrar seu passo, ele está literalmente te salvando daquilo que a sua carne não poderia resistir. Essa ação do Espírito Santo nem sempre é reconhecida. Você pode sentir culpa por não ter tido força, pode se culpar por ter desistido, pode até sentir que falhou, mas o contrário é verdadeiro. Você foi protegido, guardado, coberto. O Espírito te preservou para a batalha que realmente importa, para a caminhada que Ele planejou para você. O cansaço foi o escudo invisível que te afastou do que poderia te ferir profundamente. Agora, quando você olhar para trás e lembrar daqueles momentos em que a vontade era ir, mas o corpo disse não, você poderá agradecer. Agradecer porque o Espírito, que conhece até as suas células, usou o cansaço para te impedir de andar para onde a destruição te esperava. Ele te ensinou a escutar mais do que a voz da alma. Te ensinou a escutar a voz silenciosa do Espírito que cuida de você mesmo quando você acha que está sozinho. Aceitar esse cuidado, mesmo quando ele vem sob a forma do cansaço, é um ato de fé. É reconhecer que o invisível governa o visível e que, mesmo quando não entendemos, estamos nas mãos de um Deus que nos ama além da nossa compreensão. O erro permitido para impedir um desastre maior. Errar nunca é fácil. Muitas vezes, carregamos o peso da culpa como se fosse o único caminho para o aprendizado e a transformação.
Mas e se o erro que você cometeu não foi um simples tropeço, mas uma intervenção divina disfarçada? Um desvio que, embora doloroso, te tirou de uma rota que poderia levar à ruína? O Espírito Santo, em seu amor infinito, pode permitir que você erre exatamente para te salvar de algo maior que seus olhos ainda não conseguem enxergar. É difícil aceitar que um erro pode ser um livramento. A tendência natural é se punir, se culpar e se prender a sentimentos negativos. No entanto, o Espírito Santo opera em níveis invisíveis. Ele sabe que certas decisões precipitadas, certos caminhos aparentemente errados, são na verdade desvios necessários para preservar sua essência e seu destino. Quando você sente que falhou, Ele está ali, preparando um novo caminho, um caminho que você não teria encontrado sem passar por aquele erro. Esse erro permitido não é uma falha do amor de Deus, mas uma estratégia divina. É como um pai que permite que o filho toque numa panela quente para que ele aprenda a se proteger, mesmo que a queimadura doa. Deus não te abandona ao erro. Ele te guia através dele. E muitas vezes, o que parece um fracasso é, na verdade, o começo da sua libertação. Quando você começa a entender essa dinâmica, seu olhar muda, o peso da culpa diminui e a gratidão pelo aprendizado cresce. Você começa a ver que os erros que carregou foram professores severos, mas necessários. E que o Espírito Santo, mesmo no silêncio, estava te segurando para que a queda não fosse fatal. É uma mudança de perspectiva que liberta, porque passa a reconhecer que o erro não é um ponto final, mas uma vírgula na sua história. Que Deus é capaz de transformar cada falha em degrau para o próximo nível da sua vida espiritual. E o mais impressionante é que esses erros permitidos muitas vezes te afastam de caminhos que pareceriam bons, mas que estavam destinados a te destruir. Eles rompem alianças espirituais que você ainda não conhecia. Eles interrompem planos que não eram os seus. E enquanto você se culpa, Deus está te preparando para algo muito maior. Essa palavra deve ser dita com fé. Obrigado, Espírito Santo, por me permitir errar, para que eu não caísse mais fundo. Porque o amor divino é sábio e cuidadoso. E sabe que nem sempre a melhor proteção é a perfeição, mas a misericórdia que permite crescer. Se você se encontra carregando erros, não desista. Saiba que Deus está transformando tudo isso em vitória. Ele está fazendo do seu passado um testemunho poderoso, uma prova viva da sua graça e do seu livramento constante. A amizade que se rompeu do nada e salvou sua fé. A dor da perda de uma amizade verdadeira é algo que poucos conseguem explicar em palavras. Quando uma amizade termina de repente, sem avisos, sem motivos claros, você sente como se um pedaço do seu coração tivesse sido arrancado. Você questiona, se culpa, tenta entender onde errou, mas a verdade é que nem tudo está sob nosso controle. Muitas vezes, o Espírito Santo age silenciosamente nessa separação, protegendo sua fé e sua caminhada espiritual, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Essa ruptura pode ser um sinal oculto do Espírito para afastar você de influências que, embora parecessem boas, estavam contaminando sua alma. Há amizades que trazem mais dúvidas que certezas, mais fardos que libertação, mais conflitos que paz. O Espírito conhece o peso invisível que cada pessoa carrega e muitas vezes permite que essas conexões sejam interrompidas para que você não perca o que é mais precioso, a sua fé e a sua intimidade com Deus. Perder um amigo pode parecer um fracasso, mas na verdade é um livramento. É o Espírito te protegendo de uma influência que poderia te afastar do propósito, te fazer questionar sua identidade ou até mesmo te levar a caminhos de destruição espiritual. Por trás da dor, há um cuidado divino que te guarda, mesmo quando você não entende.
E é importante lembrar que esse afastamento não é rejeição do seu valor, mas sim um chamado para você se cercar daquilo que fortalece e edifica. Muitas vezes, o Espírito Santo usa a dor da perda para te ensinar sobre limites, autocuidado e sobre a importância de estar em ambientes que reflitam a presença de Deus. Enquanto você se recupera dessa perda, saiba que Deus está preparando novas conexões, novas amizades que serão verdadeiros tesouros espirituais, baseadas em fé, amor e crescimento mútuo. Ele está limpando o terreno para que o que for plantado ali floresça em frutos eternos. A fé que permanece após a perda de um amigo é uma fé mais madura, que entende que Deus está no controle, mesmo quando o coração não entende. É uma fé que sabe que, às vezes, o que parece um fim é, na verdade, o começo de algo muito maior. Portanto, ao invés de se apegar à dor, comece a enxergar a mão do Espírito que está te guardando, te libertando e preparando um caminho novo, mais sólido, mais verdadeiro. A separação foi dolorosa, sim, mas foi necessária para que sua fé não se perdesse, para que seu caminho fosse protegido. Lembre-se, o Espírito Santo não só habita em você, ele te protege das influências que querem tirar a sua paz. E às vezes, a amizade que se rompeu foi o maior presente para sua alma. A vergonha que escondeu sua promessa até você estar pronto. Vergonha é um sentimento que corrói a alma silenciosamente, fazendo com que você se esconda até mesmo daquilo que Deus colocou para brilhar na sua vida. Muitas promessas e chamados foram ocultados não porque Deus esqueceu, mas porque Ele sabia que você ainda não estava pronto para carregar a responsabilidade que vinha com elas. O Espírito Santo usa a vergonha como um escudo protetor, guardando seus sonhos e sua identidade até que seu coração seja fortalecido para sustentá-los. Esse esconderijo por vergonha não é punição, é preparação. Quantas vezes você já sentiu que tinha um chamado, uma missão, mas o medo do julgamento, da crítica ou do fracasso te fez recuar? O Espírito percebe essa luta interior e, em seu amor, permite que certas coisas fiquem ocultas para que você possa crescer em humildade, sabedoria e fé antes de assumi-las publicamente. Essa palavra, esperar, pode parecer amarga, mas é um convite para que você confie no tempo divino. A vergonha que hoje te prende será a força que amanhã te impulsionará. É no silêncio da preparação que o Espírito Santo lapida o seu caráter, tornando-o um vaso digno para o que Deus quer revelar. Muitas promessas são reveladas não no momento do anúncio, mas no momento da maturidade. O Espírito Santo cuida para que você não se quebre ao tentar carregar o que não está pronto para suportar. A vergonha te mantém em silêncio, sim, mas é um silêncio que esconde uma semente de glória que vai florescer no tempo certo. É fundamental entender que a vergonha que você sente não define quem você é. Ela não é o reflexo da vontade de Deus, mas da sua condição humana, que precisa de cuidado e transformação. O Espírito Santo está contigo nessa jornada de cura e fortalecimento. Quando você finalmente estiver pronto, verá que aquela promessa que esteve escondida por vergonha é, na verdade, a maior bênção que o céu preparou para você. E a sua história será um testemunho poderoso de superação, fé e perseverança. Enquanto isso, não se apresse para mostrar o que ainda está em processo de formação. Valorize o tempo de espera e a obra silenciosa do Espírito dentro de você. Saiba que, no tempo certo, a vergonha será substituída pela glória, e o que foi escondido se tornará luz para muitos. A oração que parecia sem resposta, mas era Deus te preservando. Quantas vezes você clamou, pediu, insistiu em oração e sentiu que não houve resposta, que o céu permaneceu em silêncio? Essa experiência é comum e muitas vezes dolorosa,
No entanto, o que você talvez não saiba é que esse silêncio não significa ausência, mas sim proteção. O Espírito Santo, no seu amor profundo, muitas vezes responde à sua oração com o que parece ser uma falta de resposta, porque Ele está te preservando de algo que você ainda não consegue compreender. Quando oramos, queremos resultados imediatos, sinais visíveis, mudanças rápidas, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele vê além do agora, enxerga o que está por vir e atua para que você não receba algo que possa te ferir ou te afastar do seu propósito maior. O que você pediu pode até ser uma bênção, mas recebê-la no momento errado poderia causar destruição. Esse silêncio na oração é uma estratégia divina. É como um pai que segura a mão do filho para que ele não corra para o perigo. Deus ouve cada palavra, cada clamor, cada lágrima. Ele responde sim, não ou espera, sempre com o melhor para você em mente. E a espera, muitas vezes, é o tempo que ele usa para preparar o seu coração e o ambiente ao seu redor. Não desanime quando parecer que suas orações não são ouvidas. O Espírito Santo está trabalhando nos bastidores, te protegendo de respostas prematuras. A falta de uma resposta imediata pode ser o que impede uma queda, um engano, uma decepção que seria difícil de superar. E mesmo que o silêncio pareça prolongado, confie que Ele está atento. Ele conhece suas necessidades antes mesmo de você pronunciá-las. O que parece um vazio hoje é o espaço onde Deus prepara o milagre de amanhã. Esse período de oração silenciosa é também um convite para aprofundar sua fé, para buscar a intimidade com Deus, não por causa das respostas, mas por causa do próprio Deus. É um chamado para aprender a ouvir além das palavras, para sentir a presença mesmo quando tudo ao redor parece vazio. Portanto, quando sua oração parecer sem resposta, não recue. Avance na confiança de que o Espírito Santo está agindo em favor da sua vida, protegendo você do que você não sabe e te preparando para o que ainda vai receber. O sentimento de inadequação que te manteve fora de ambientes contaminados. É comum se sentir deslocado, inadequado, como se você não pertencesse a certos lugares ou grupos. Muitas vezes, esse sentimento incomoda, gera dúvidas e até tristeza. Mas e se eu te dissesse que esse sentimento não é um defeito seu, mas uma proteção divina? O Espírito Santo usa essa sensação de inadequação para te manter afastado de ambientes que poderiam contaminar sua fé, sua mente e seu coração. Quando você sente que não se encaixa, que não compartilha das mesmas conversas ou valores, é o Espírito Santo sinalizando que aquele lugar não é para você. Pode parecer uma solidão desconfortável, mas é um escudo que te impede de absorver influências negativas que enfraquecem a presença de Deus dentro de você. Esses ambientes contaminados podem parecer atraentes, cheios de oportunidades ou até de pessoas que parecem boas, mas espiritualmente eles drenam a sua força e te afastam do propósito. O Espírito Santo sabe disso e age para que você não se enraize onde a presença dele não habita. Ele preserva sua identidade, sua integridade e seu chamado. Esse sentimento também é uma chamada para buscar seu verdadeiro lugar, aquele onde você será valorizado não pelo que aparenta, mas pelo que carrega em espírito e verdade. É um convite para se afastar da aceitação humana e se aproximar da aprovação divina. Ao entender isso, você para de lutar contra o que sente e começa a valorizar a direção interior que o Espírito Santo lhe dá. Você aprende a confiar que, mesmo quando não entende o motivo do afastamento, há um propósito maior cuidando de você. Esse reconhecimento transforma solidão em paz, incerteza em confiança. Você não precisa forçar encaixes, porque Deus está preparando um ambiente onde você será verdadeiramente você,
onde sua fé pode crescer, sua voz pode ser ouvida e sua alma pode se alegrar. Portanto, quando o sentimento de inadequação vier, não tema. Agradeça. Saiba que é o Espírito Santo cuidando de você, preservando sua essência, te protegendo de um terreno que não é fértil para o que Deus quer plantar em sua vida. A queda que te devolveu ao centro da vontade de Deus. Nem toda queda é sinal de fracasso. Muitas vezes, o Espírito Santo permite que você caia para que você se reencontre com o propósito para o qual foi criado. Essa queda, embora dolorosa, é uma intervenção amorosa que te arranca do orgulho, da autossuficiência e das escolhas erradas que te afastaram do caminho. Quando você se permite aprender com essa queda, ela se torna o ponto de virada que te coloca de volta no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas vivem uma vida marcada por sucessos superficiais, mas afastadas da verdadeira vontade divina. O Espírito Santo, em sua misericórdia, permite que o chão desabe sob seus pés para que, finalmente, possam olhar para cima e reconhecer que precisam de ajuda, precisam de mudança, precisam dele. Essa queda, que parece um desastre, é, na verdade, um recomeço. No processo da queda, o Espírito Santo trabalha para purificar seu coração, dissolver o orgulho e abrir espaço para a graça agir. Ele usa o silêncio, a dor e a solidão para te ensinar a dependência verdadeira, aquela que não busca apenas milagres, mas a comunhão constante com Deus. Quando você cai, não está sozinho. O Espírito está ali, esperando o momento certo para te levantar. E esse levantar não é apenas para continuar andando, mas para andar no caminho que realmente te levará à plenitude. O caminho do filho que sabe que depende do Pai em todas as coisas. Essa queda também é um chamado à humildade, um convite para que você reconheça suas limitações e permita que Deus seja o protagonista da sua história. É uma oportunidade para abandonar o controle e se entregar completamente à direção do Espírito Santo. E o mais surpreendente é que muitas vezes é na queda que você encontra sua verdadeira identidade, sua força e seu chamado. Porque Deus não quer um servo perfeito. Ele quer um coração disposto, quebrantado, mas firme na fé. Quando você se levanta depois da queda, não é o mesmo. Você está mais forte, mais sábio, mais próximo do coração de Deus. Você foi restaurado, reposicionado e reintegrado ao plano divino. Essa é a beleza do mover do Espírito Santo. Ele não teme sua queda, porque sabe que é nela que muitas vezes ele realiza a maior obra de restauração. A confusão que impediu decisões definitivas fora da vontade divina. Na vida, chegamos a momentos cruciais em que escolhas precisam ser feitas. São decisões que parecem carregar o peso do futuro, que podem mudar para sempre o rumo da nossa história. E é exatamente nesses instantes que o Espírito Santo pode permitir a confusão mental, o bloqueio interno, a incerteza paralisante. Embora pareça um obstáculo, essa confusão é, na verdade, um freio divino, uma forma de proteção para que você não se entregue a decisões definitivas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Você já experimentou aquela sensação de não conseguir pensar direito, de ter dúvidas que se atropelam, de ouvir vozes contrárias dentro da sua mente? Em vez de ignorar essa confusão, ela deveria ser um sinal para você desacelerar, buscar mais intimidade com o Espírito e não avançar precipitadamente. Muitas vezes, a pressa e a impulsividade são inimigas da sabedoria divina. Esse estado de confusão pode parecer paralisante, mas é um convite para entregar o controle e esperar pela direção clara. O Espírito Santo sabe o que está por vir, conhece as consequências que você ainda não vê e usa esse momento para te proteger de erros irreversíveis. Ele cria uma névoa intencional para impedir que você tome atalhos perigosos.
Quando você reconhece que a confusão não é sinal de fracasso ou fraqueza, mas de cuidado do céu, você muda sua postura diante da vida. Você aprende a valorizar o tempo da espera, a buscar discernimento profundo e a ouvir a voz do Espírito mesmo quando tudo dentro de você grita por respostas imediatas. Essa confusão também é um chamado à humildade. É o Espírito mostrando que o controle absoluto não pertence a você e que há uma sabedoria maior que guia os passos que não podem ser dados no escuro. Aceitar essa condição é um ato de fé e confiança no mover divino. Ao passar por esses momentos com paciência e entrega, você se prepara para receber a clareza que o céu reserva e evita decisões que poderiam ser trampolins para quedas dolorosas. Lembre-se, a confusão temporária pode ser a barreira que mantém seu destino intacto. Ela é a mão do Espírito segurando a sua para que você não caia onde não deve. O livramento que só hoje você consegue entender. Às vezes, a vida nos deixa confusos, frustrados e até mesmo com um coração ferido, porque não entendemos por que certas coisas não aconteceram ou por que fomos desviados de certos caminhos. Mas, com o passar do tempo, olhamos para trás e começamos a perceber que aqueles livramentos que pareciam atrasos ou perdas foram, na verdade, intervenções divinas que nos salvaram de perigos maiores. Esse é o momento da revelação, quando a mão invisível do Espírito Santo se torna visível no retrospecto da nossa história. Você começa a compreender que aquelas portas fechadas, aquelas respostas que não vieram, aquelas separações que pareceram injustas, foram em verdade um escudo protetor, uma barreira contra o mal que não conseguimos enxergar na época. É como se Deus tivesse guardado para você um manual invisível de proteção que só agora, com maturidade e perspectiva, você pode ler. O que parecia fracasso era, na verdade, estratégia divina. O que parecia abandono era cuidado silencioso. O que parecia silêncio era a voz que te protegia do que poderia destruir seu espírito. Este momento de entendimento traz paz, cura e gratidão. Você percebe que não foi deixado ao acaso, mas que Deus estava presente, mesmo quando tudo indicava o contrário. É a prova de que, mesmo quando não podemos ver, Ele trabalha para o nosso bem. O Espírito Santo, em sua sabedoria, sabe quando o coração está pronto para receber essa revelação. E quando chega, ela transforma não apenas a forma como você vê o passado, mas também a forma como você encara o futuro, com mais fé, confiança e esperança. Essa compreensão é um convite para que você confie mais, mesmo quando não entender, para que entregue sua história nas mãos daquele que sabe o que faz, que nunca erra e que sempre trabalha em favor dos que ama. E assim, a vida que parecia cheia de perdas se revela cheia de livramentos. E você agora caminha não mais na dúvida, mas na certeza do cuidado eterno. Quando o esconderijo de Deus é a maior prova de amor. A maior prova de amor do Espírito Santo muitas vezes não está na resposta imediata, no milagre evidente ou na vitória espetacular. Está no esconderijo, naquele lugar invisível onde Deus te protegeu quando você nem sabia que precisava ser protegido. O que para o mundo parece demora, silêncio ou até abandono, para Deus é cuidado profundo e amoroso. Deus não ignora suas lágrimas, seus clamores ou seus sonhos. Ele os guarda no esconderijo mais seguro, longe das mãos que poderiam destruí-los. O Espírito Santo, com sabedoria infinita, trabalha nos bastidores da sua história, desviando você de perigos ocultos, retardando o que poderia te ferir e preparando o terreno para o que há de melhor. Quando você entende que o silêncio, a espera e os desvios não são punições, mas manifestações do amor divino, sua fé ganha uma nova dimensão. Você começa a confiar não só no que vê, mas no que não vê, naquilo que Deus faz em segredo para garantir que sua vida seja plena, segura e alinhada com o propósito eterno.
O esconderijo não é um lugar de solidão, mas de proteção. Não é um lugar de esquecimento, mas de preparo. E o Espírito Santo é o melhor guardião que você poderia ter, protegendo seu coração, seu chamado e seu destino. Essa revelação traz paz para o presente, esperança para o futuro e gratidão para o passado. Você compreende que cada atraso, cada silêncio, cada perda aparente foi uma estratégia celestial para que você chegasse inteiro, forte e preparado ao que Deus planejou. E hoje, com essa compreensão, você pode viver em paz, sabendo que não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer, Deus estava sempre ao seu lado, escondendo você para salvar a sua história. Você não está sozinho, nunca esteve. E o que pareceu esquecimento foi, na verdade, a maior prova do amor do Espírito Santo em sua vida.